Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$ 50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Então são 4 opções. Uma mais ofensiva, que seria o Figueiredo. 2 opções mais defensivas, eu vou falar bastante sobre elas aqui, do porquê essa pode ser a escolha do Jorginho. Aí não sei se por Miranda ou Bosa, aí é muito treinamento, dia a dia, sentir ali, né, como é que tá cada jogador. E uma opção ali que é os famosos 6 por meia dúzia. Não que sejam os mesmos jogadores, com as mesmas características. Léo Matos e Matheus Ribeiro têm características totalmente diferentes, mas muito mais por ser um jogador da posição, que conhece a posição. Enfim, são as 4 opções do Jorginho. Já falei aqui, galera. Quem quiser, já manda no chat aqui qual é a opinião de vocês sobre quem seria o titular de vocês. E aí eu vou começar a falar, daqui a pouco eu volto para o chat, já vi que tem mais comentário aqui, só um pouquinho sobre a forma do Vasco jogar e do porquê o Jorginho pode optar por entrar com um zagueiro pela direita, que não seria nenhum absurdo, né? Vou organizar aqui direitinho para a gente entender como joga o Vasco em determinadas fases do jogo, né? E como talvez mude pouco em relação a você entrar com um zagueiro como lateral direito. Porque a gente tem que entender qual é a função desse lateral. Aí estou falando, não é posicionamento, é função. O que ele precisa fazer dentro de campo? Ele foi orientado a fazer o que dentro de campo? Essa é a função dele dentro de campo. Então vamos lá. Tanto que a gente fala aqui, né? Tem um lateral, entra o outro lateral e são 2 jogadores de características diferentes. O Vasco tem jogado no 4-2-3-1 inicialmente, né? O Andrei com mais liberdade para sair, mais um segundo volante, o Yuri ficando de primeiro. Esses 2 homens mais abertos, a gente sempre chama de ponta, mas às vezes até fico assim de chamar de ponta, porque as funções com a bola, pelo menos as movimentações, na verdade, do Figueiredo e do Marlon são bem diferentes. E dependendo do PEC também é diferente, por questão de característica. O Marlon tem mais característica de meio, o Figueiredo tem mais característica de segundo atacante. O Marlon é um homem mais do passe, o Figueiredo é mais de condução, né, de arrancar com a bola, de chegar para finalizar de média distância. Então são características diferentes. Quando o Vasco perde a bola, o Vasco se defende num 4-4-2. Esses homens de lado compõem a linha de meio campo junto de Andrei e Yuri. E aí o Nenê, ou o meia central, de uma maneira geral, quem jogar por ali, falaremos sobre Alex Teixeira daqui a pouco, né? Essa possibilidade dele jogar, fica mais à frente com o centroavante, que tem sido o Ignaldo. Então o Vasco ataca no 4-2, não é que ataca no 4-2-3-1, né? Ele parte inicialmente de um 4-2-3-1, quando vai marcar alto, por exemplo, essa é a formação do time, e acaba tendo algumas variações defensivamente para o 4-4-2, por exemplo. Quando o Vasco vai fazer uma saída de bola, o Vasco estica esses jogadores, né? Adianta esses jogadores, baixa o Andrei em muitos momentos, né? Já teve um momento quando o Zé Gabriel jogou, foi o Zé Gabriel, então tem alguns momentos que tem essa alteração. Mas a gente tem visto bastante isso. Baixa o Andrei entre os zagueiros, adianta esses homens de frente, faz uma espécie de 3-3-4, mais ou menos assim. Os laterais abertos para pegar essa saída no corredor, do zagueiro passando para cá, né? Às vezes um ponta mais adiantado. Opa, volta aqui. O Yuri como primeira opção de passe por dentro, esses laterais um pouco mais abertos, e essa linha de 3, a formada saída de 3+1, né? Que é o Yuri talvez um pouquinho mais próximo aqui, esses 2 laterais mais abertos para dar opção de passe no corredor, e às vezes você tem aqui o Nenê baixando um pouquinho mais, enfim. Aí depende muito até da forma de defender do time adversário. O que o Vasco faz então muito? Sobe com essa linha de 3. Em jogos onde o time adversário, por exemplo, adianta abaixa, na verdade, as suas linhas, como foi no jogo passado, o Vasco sobe com esses zagueiros. Lembra que a gente falou muito aqui na análise do jogo passado contra o Novo Horizontino sobre as inversões de jogo, as diagonais do Conceição, do Edmar, em muitos momentos. Então o Andrei baixava aqui e em alguns momentos o Novo Horizontino não pressionava esses 2 zagueiros. E aí permitia o Andrei subir também. E aí ficava numa saída de 2 normal. O que o Jorginho pode pensar em fazer para um jogo contra o Sport, já que é um jogo onde dificilmente ele... Não é que dificilmente, mas talvez ele tenha um pouco menos a posse de bola. Talvez, assim, tudo... A gente só vai ver no campo como é que as coisas vão funcionar, né? Mas na teoria, ele vai ser mais agredido, né, pelo time adversário. Então talvez não seja interessante para ele ter o Andrei o tempo todo preso aqui, porque o Andrei inicia a saída e sobe. E esses 2 zagueiros ficam aqui um pouquinho com o Yuri ficando um pouquinho mais atrás, né, dando a contenção. Pode ser a ideia do Jorginho, por exemplo, fazer a saída de 3, não com o Andrei,
mas usar o Miranda pelo lado direito, por exemplo, e aí você anda com o Conceição, eu até botei o Conceição errado aqui, né? E aí você entra, ou com Bosa, enfim, um dos zagueiros fazendo realmente uma linha de 3 zagueiros na saída, fazendo uma saída 3+2, com o André e Yuri um pouquinho mais à frente. Ele pode até segurar o Edmar para fazer realmente uma linha de 4, né? E aí você torna esse time um pouco mais defensivo. Por quê? Até muita gente fala, né? Pô, Garoni, alguém comentou, na verdade, na última live. Pô, Garoni, se a ideia é fazer uma linha de 3 na saída, por que não joga logo com 3 zagueiros? Exatamente pelo que a gente viu, por exemplo, no jogo passado. Porque no momento onde você tem a bola, você pode liberar esse lateral, por exemplo, e se a gente for pensar nos jogos do Zé Ricardo, muitas vezes era o Edmar fazendo saída de 3, a gente já viu o Gabriel Dias ficando um pouco mais para fazer saída de 3, não pela qualidade do passe, mas para fixar um pouquinho mais e liberar o Edmar pelo outro lado. Então, qual é a ideia numa ideia de jogo, sei lá, numa partida em São Januário, por exemplo, é você poder quebrar muitas vezes essa linha de 3, seja liberando o Andrei, né? Porque se você joga com 3 zagueiros e já libera o Andrei mais à frente, você tem um homem a menos na frente, né? Quando você libera o Andrei, você passa a ter 4 homens aqui. Às vezes o Andrei lá na frente com uma linha de 5, entendeu? Então você deixa só 2 atrás. Se você jogar o tempo todo com 3 zagueiros, né, segurando realmente esse zagueiro, porque é improvável que se jogar Miranda ou se jogar o Bosa, que o Vanderlei, que o Jorginho vai ficar liberando esse lateral para subir. Ele vai ser realmente um zagueiro, né? Então você vai ter sempre 3 atrás, mais o Yuri. Então você vai se proteger, na maioria das vezes, com pelo menos 4, talvez muitas vezes segurando o Edmar, até um pouquinho mais por dentro aqui, para você liberar o Andrei, né? O Andrei sendo uma opção de passe um pouquinho mais por dentro, às vezes até com o Nenê aqui, fazendo um 3-2-2-3, por exemplo, né? Esses homens um pouquinho dando opção entre as linhas, esses homens mais espetados, abertos, enfim, opções, né, que o Jorginho tem. Então, esse é o diferencial. Quando você tem um zagueiro realmente para formar junto com os outros 2, dificilmente você vai liberar essa linha aqui. Muito improvável. Só se for algo casual, uma arrancada, por exemplo, de um dos zagueiros. Mas não deve ser a tônica da partida. Então, a opção do Jorginho, que pode vir a ser a opção do Jorginho, entrar com mais um zagueiro pelo lado direito, né, talvez seja isso. Deu para entender um pouquinho? Né? O Vasco muitas vezes faz isso. Ou uma saída de 3, né, com o Andrei, né? E aí a gente pode ter, na verdade, uma saída de 3 com 3 zagueiros. E aí uma saída talvez menos curta, por assim dizer, né? Tentando explorar exatamente um pouco mais essa bola longa, caso o Sport marque alto, como o Vasco fez contra o próprio Operário, mesmo nos momentos onde o Operário não, perdão, contra o Novo Horizontino, mesmo nos momentos onde não foi pressionado, né? O Vasco trabalhou muito essa bola longa e o Sport vem possivelmente com essa ideia de pressionar mais o jogo e pode ser uma arma para o Vasco, né? Encontrar espaço no fundo